Louvamos esse Deus bendito que tem nos guardado, que a sua boa mão tem sido conosco. Ele tem nos devolvido a esperança e tem nos dado a alegria de viver e restaurado em muitos de nós a alegria da salvação. Valorizemos essa tão grande salvação. Valorizemos a presença tão preciosa do Espírito Santo na nossa vida. E tudo aquilo que ademais o Senhor tem nos dado e retribuído e feito e ainda dá. Quero e valorize quem você é. Você é um ser, você é tão importante para Ele. Você está grato com Jesus, amém? Graças a Deus. Levante a tua mão para o céu. Vamos orar neste momento. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Vamos louvar ao nome de Jesus pela tão rica oportunidade desta noite. Pai querido e Pai santo, na tua presença, Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Jesus, pelo teu povo. Obrigado, Jesus, pela tua igreja.
Obrigado por saber que o Senhor está presente aqui conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do dia que passamos e o Senhor nos guardou, nos protegeu, ó Pai. E se estamos aqui é porque o Teu Espírito Santo nos conduziu até este lugar. Senhor, nos cobre com o Teu sangue nesta noite, Jesus. Tudo aqui foi preparado para o louvor da Tua glória. Jesus, Tu tens a liberdade aqui neste ambiente de glorificação ao Teu nome. Querido Mestre, eu não tenho dúvidas que nesta noite, aleluia, o Senhor tem curas, tem libertações, ó Pai, tem salvação de vidas, ó meu querido Deus, porque este ambiente é Teu e tudo foi preparado para o Senhor. Somente Tu conheces a maneira em que o meu irmão, a minha irmã, chegou até aqui nesta noite. Visita este coração, visita esta alma abatida, traz o renovo, traz o consolo, pois, ó Deus, esta noite, ó Pai querido, seremos impactados e renovados pelo poder da Tua presença neste lugar. Jesus, fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos no Teu nome, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. A igreja tome o assento com alegria, louvando ao Senhor. O presbítero irmão Henrique vai estar louvando a Jesus com os nossos hinos congregacionais. Abra aí a tua harpa, ou se não, acompanhe aqui no telão e vamos formar um coral bonito para adorarmos ao nome do Senhor. Logo em seguida o presbítero irmão Rogério fazendo a leitura e orando também junto com a igreja nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus com o hino número 15. É bem conhecido da igreja. Vamos estar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Hino número 15.
91. Glória ao Senhor Jesus. 291. Vamos estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Glória
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo número 40. Glória a Deus. Isaías, capítulo número 40. Isaías 40, versículo 27. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Feche teus olhos e oramos. Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, nós adentramos a Tua presença, aonde nós cremos que o Senhor está neste lugar, aonde nós cremos que grande, Senhor, será a manifestação da Tua glória e do Teu poder, pois o Senhor, quando reúne o seu povo, o Senhor grandes coisas faz no nosso meio, e eu tenho por certo que nesta noite não será diferente, Pai. No nome santo de Jesus nós estamos aqui reunidos, este nome que é sobre todo nome, ó Pai. Nós cremos que nesta noite, Senhor, no nome santo de Jesus, aquele que está sem força, o Senhor renovará suas forças. Aqueles que estão desanimados, o Senhor há de colocar ânimo em seus corações. Aqueles que precisam do Teu vigor, da Tua esperança, da Tua alegria, da Tua força, eu tenho por certo que nesta noite, Senhor, o Senhor não os desamparará, porque a Bíblia diz que o Senhor não se esquece, o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos deixa órfão, o Senhor caminha conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ergue, o Senhor nos abençoa. E se estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, a Tua glória, que haja milagre, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, pelo poder do Teu Espírito Santo, que já passeia no nosso meio nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, porque Teu é o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dar um glória para Jesus nesta noite? Aleluia. Você veio adorar ao Senhor aqui nesta noite. Você veio prestar seu culto a Deus nesta noite. Se você veio nesse lugar para prestar seu culto ao Senhor Jesus, faça isso com todas as suas forças, pois a presença dele já está entre nós aqui. Aleluia. Aleluia.
Jesus está aqui. Ele é fácil. Glorify your sweet command. And I want to share the Aleluia. Você pode sentar um pouquinho. Aleluia. Nós queremos apresentar algumas pessoas que nos dão a honra da sua visita conosco neste lugar. Antes eu quero avisar os irmãos que amanhã à tarde nós teremos a tarde da bênção, a tarde da vitória. E o responsável, já vou escalar aqui, o evangelista Douglas vai estar aqui amanhã. A irmã Mari pediu uns 2 meses de folga, vou pedir ao Douglas para estar aqui amanhã dirigindo e fazendo o trabalho todo aqui. E eu quero que a igreja, aqueles que podem estar aqui, aqueles que não trabalham amanhã à tarde, a partir das 3 horas, a igreja estará aberta para o momento de culto ao nosso Senhor. Domingo pela manhã, uma abençoada escola bíblica dominical. E nós não deveríamos, ninguém está faltando. Esse tema é muito atual, muito necessário para que a igreja esteja atenta às armas e às ciladas que Satanás está promovendo e lutando para destruir a caminhada da igreja. Domingo à noite, um grande culto de adoração a Deus, e continuamos com os trabalhos normais da igreja do Senhor. Queremos apresentar pastor, nos dá honra, pastor Pedro Tiago, gentileza, pastor que os irmãos conhecem mais do que todo mundo aqui, né? Pastor Pedro, amigo de Paulo Lopes, foi obreiro, para quem não conhece, desta igreja há mais de quase 30 anos atrás, está aí jubilado, mas está aí ajudando-nos, trabalhando para o Senhor. Obrigado, pastor Pedro, para nós uma honra estar junto conosco. E também vindo de Paulo Lopes, mas ficou alguns anos, inclusive eu estava aqui na região, na casa do pastor Manuel, quando ele foi enviado para a missão na Guiné-Bissau. Eu não conhecia, mas hoje tenho a honra de conhecê-lo, evangelista irmão Rafael, que é da Penha, mas está lá na África, no país da Guiné-Bissau, e eu sei que ele tem uma experiência já, nesses poucos anos que está ali, mas já faz uns 3 anos. 2 anos e 2 meses. Já está ali, e nós louvamos a Deus pela vida do servo do Senhor. Ele está desafiando esta geração, e trabalha lá ao lado do pastor Cláudio Silva e Silva, que foi o pastor que largou a igreja em Voti, no Rio Grande do Sul, para ir para a missão, e o pastor Luiz Antônio, aquele que morreu no avião da TAM, entrou no lugar do pastor Cláudio Silva e Silva, mais de 20 e poucos anos atrás, e ele está até hoje lá, trabalhando naquela região difícil da África. Deus te abençoe, querido, para nós uma honra, a igreja está agradecida do servo de Deus que está conosco aqui. Amém. Depois ele vai falar sobre as Bíblias. Vocês trouxeram poucas Bíblias, mas eu quero que essa semana, antes dele viajar, nós vamos ajudá-lo com mais Bíblias. E eu quero também frisar a presença com alegria da Rosane, onde ela está. Para nós é uma honra apresentá-la, está lá atrás. Obrigado, querida. Ficamos muito gratos pela tua visita conosco nesse lugar. O Mateus também, onde ele está ali. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Ficamos agradecidos. Tem mais alguém que nos dá a honra da sua visita? Queremos ter a honra de apresentá-los. Onde tem mais alguém? Não temos? De pé, por favor. Está aí as pessoas que aceitaram. O Guilherme. O Guilherme, levanta a mão, Guilherme. Vocês lembram do Guilherme, irmãos? O Guilherme é uma bênção. Está morando em São Francisco do Sul. Fundou aqui o Jesus na Praça. Depois que ele saiu, nós não conseguimos fazer voltar ainda. Então, acho que nós estamos esperando por ti voltar, meu filho. Ajudou a fundar o Haddad, E agora, dia 5, vai ter a primeira formatura do Haddad.
Ele era o instrutor, né? Deixou bem nós na mão aqui, mas está bem lá. Está trabalhando com o Haddad, está fazendo Jesus na praça lá em São Francisco do Sul. Tem sido bênção. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Honramos, ficamos honrados com a sua visita conosco aqui nessa noite. Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente-se na paz do Senhor. Meus amados, podeis tomar os vossos assentos. Aleluia, somos gratos a Deus pela tão rica oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor Jesus, né? Meus queridos, nós vamos nesse momento estarmos levantando uma grande oferta na obra do Senhor Jesus, para a obra do Senhor. Quero encarecidamente pedir que os irmãos ofertem com alegria, aleluia, com amor, para a obra do Senhor. Esta oferta nós vamos estar repassando ao missionário irmão Rafael, que ele está, através dessas ofertas, arrecadando no Brasil, investindo nas confecções das Bíblias, como eu enviei para os irmãos ali no grupo, né? A missão dele estar vindo ao Brasil é arrecadar 20.000 Bíblias para estar levando para o país, né, da Guiné-Bissau. Então, através dessa tua semente, dessa tua oferta, você vai estar ajudando, né, um guineense, um irmão nosso lá de Guiné-Bissau, a ter em suas mãos o presente mais valioso dessa terra, que é a palavra do Senhor Jesus. Por isso eu quero pedir que você oferte com amor, com gratidão. Se em seguida ao culto os irmãos quiserem chegar até o missionário Rafael, pedir o Pix e estar fazendo, enviando a oferta, os irmãos têm essa liberdade, com a liberdade do nosso pastor presidente também. Então os irmãos oferte com alegria, oferte com gratidão, ajudando nesta obra missionária. Minha esposa vai estar louvando ao Senhor nesse instante, e nós vamos ofertar com alegria no nome do Senhor Jesus. Irmão Rafael, que está através da agência missionária Salvar, que é um projeto do coração do grande amigo do pastor Clair, né, o pastor Manuel dos Santos. Hoje à tarde eu estava ouvindo a programação da rádio e ele enviou, transmitiu um grande abraço ao pastor Clair, a toda esta igreja, e nós vamos ofertar e louvar ao Senhor. Oferte com alegria, por certo as mãos do nosso Deus estará sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém?
te dou. Mas não era isso que você pensava. Sua cruz agora ficou mais pesada. E te encontras no deserto, já não sabe o rumo certo da estrada. E dobra seu joelho pra orar, não tem palavra. Confessa que até tentou chorar, mas não tem lágrimas. Ah, que provação é essa que não finda? Que eu vou fazer, Senhor, da minha vida? Se eu não tenho Deus pra onde recorrer, Tu és minha saída. O meu socorro não virá dos montes, nem tem imensidão no horizonte. O meu socorro vem de ti, Senhor, em ti confio. E farás me habitar seguro, sem tropeçar no mundo tão escuro. O Senhor me guardará de todo mal e me ama o inimigo. Jesus, Tu és morada pro cansado. Também escape pro necessitado. Senhor, a tua destra me sustenta. Feliz é viver na tua presença. Meu socorro não virá dos montes, nem tem imensidão no horizonte. O meu socorro vem de ti, Senhor, em ti confio. E farás me habitar seguro, sem tropeçar no mundo tão escuro. O Senhor me guardará de todo mal e me ama o inimigo. Jesus, Tu és morada pro cansado. Também escape pro necessitado. Senhor, a tua destra me sustenta. Feliz é viver na tua presença. Aleluia, Jesus. Meus amados, por gentileza, vamos em pé. O pastor Pedro Tiago vai estar orando neste momento. Logo em seguida, o evangelista Rafael, com toda a liberdade, ele está ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus amados. Amém. Vamos orar a Deus, né? Agradecer a Ele por mais um dia de vitória que Ele nos deu. Mais uma bênção de poder estar aqui. Chega aqui Rafael, e o Rafael já vai pregar, né? Fique atento que Deus vai ter coisa boa para nós. Ele, sempre quando nós nos reunimos, Deus tem coisa boa para nós. Maravilhoso Deus, eterno Pai de amor, eu quero te louvar, te agradecer, te exaltar, te bendizer, te adorar, por mais essa oportunidade tão rica e tão linda que nos desse, mais um dia. Deus, levantamos, estamos aqui vivos, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça,
a tua proteção e a tua bondade. Usa teus filhos, as tuas mãos com muita graça, com muita unção e sabedoria do céu, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15 até o versículo de número 20. Louvamos ao Senhor pela sua presença em nosso meio. Aleluia. Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15 ao versículo de número 20. Todos encontraram, amém? Amém. Assim diz-nos a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Se assente por bondade, louvando o nome do nosso Deus. Estamos gratos ao Senhor pela oportunidade de estar nesta noite reunido com os irmãos aqui no campo de Garopaba, no templo sede, por esta feliz oportunidade de estar novamente nessa igreja onde estivemos apenas uma única vez em um congresso de mocidade, juntamente com o grupo de jovens da Penha. Estivemos aqui adorando ao Senhor naquela bonita festa espiritual. É uma alegria poder retornar novamente. Louvar a Deus e agradecer pela vida do pastor Clair Isidoro. Obrigado, pastor. Prazer em conhecer. Obrigado pela recepção e pela liberdade. Deus abençoe o senhor, a sua família, o seu ministério e a igreja que o Senhor tem lhe confiado. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Agradecer a Deus pela vida dos obreiros da casa do Senhor que aqui estão, alguns conhecidos, amigos, presbítero irmão Henrique, que Deus abençoe o Senhor, a irmã Maria, o pequeno, o evangelista irmão Douglas, um amigo, um irmão que o Senhor nos deu também, a todos os obreiros que estão junto com o pastor Clair nesta obra, a cada um dos irmãos, os membros da igreja. É um prazer conhecê-los, é um prazer. Eu acho que eu vi ali a irmã Savana, né? Cantora, é uma bênção de Deus, já teve muitas vezes na Penha, enquanto estávamos ali. Deus abençoe a senhora e a cada um dos irmãos. É uma alegria poder estar aqui. Nós trazemos o abraço do nosso pastor Manuel dos Santos, que é pastor presidente da Assembleia de Deus em São Miguel do Oeste, no Oeste Catarinense. É também pastor presidente da Agência Missionária Salvar, que há 12 anos coopera com a obra missionária no país da Guiné-Bissau, e que nos últimos 2 anos a Agência Missionária Salvar, através da pessoa do pastor Manuel, nos enviou como missionário para o país da Guiné-Bissau, aonde já estamos trabalhando há pouco mais de 2 anos, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, meus irmãos? Trago também um abraço do meu pastor local, pastor Emanuel Tobias, da congregação de Penha. Acredito que alguns dos irmãos o conheçam.
O pastor Emanuel queria estar aqui hoje, juntamente conosco, mas não pôde estar por causa do culto na congregação. Mas ele manda um abraço para o pastor Clair, para toda a igreja do Senhor aqui. A Igreja da Penha, meus irmãos, ela tem um lugar muito especial no nosso coração, porque foi a igreja que nos gerou tanto para Cristo, como também para o campo missionário. Embora eu tenha crescido juntamente com meus irmãos em um lar evangélico, nossos pais sempre nos levaram na igreja, mas crescemos na igreja e durante a adolescência, parte da mocidade, por não ter um encontro real com Cristo, acabamos nos afastando, mas o Senhor, Ele teve misericórdia da nossa vida, e aos 19 para 20 anos de idade, quando mudamos para o bairro da Penha, Deus usou o pastor Emanuel para nos visitar, e a partir disso nós aceitamos a Jesus de verdade, tivemos um encontro com Cristo, recebemos o batismo com o Espírito Santo, nascemos de novo, porque não basta conhecer a Cristo, nós precisamos nascer de novo, porque senão não podemos ver e nem entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus falou. E durante dos 20 aos 25 anos para 26, o Senhor, Ele começou a falar conosco novamente, renovando as promessas que Ele mesmo havia feito. Ainda quando eu era muito criança, meus pais vinham na igreja e traziam a mim e aos meus irmãos na frente, e na hora do apelo Deus sempre usava uma irmã que estava pregando ou irmão que estava ministrando a palavra, e Deus falava através dos seus servos, dos seus profetas, que aquela criança que estava no colo daquela mulher, que era minha mãe, ou às vezes no colo do meu pai, quando crescesse, Deus faria daquela criança um missionário. O tempo passou e o Senhor tem cumprido as suas promessas. Desses 5 anos que estivemos na Penha, o presbítero irmão Henrique, nós somos amigos já há alguns anos, ele acompanhou esse processo, o irmão Douglas, mais o final do processo, mas o Senhor foi bom conosco, meus irmãos. O Senhor foi bom durante 5 anos, estivemos servindo a nossa igreja local, na Penha, envolvido com todos os departamentos possíveis, como um jovem solteiro. Minha alegria maior era estar servindo, sempre ao lado do meu pastor, aprendendo com ele, sendo companheiro de visita, tendo experiências com Deus, em oração, e o Senhor foi falando conosco, nos preparando durante esses 5 anos e meio, até o dia que eu ouvi a voz do Senhor, como das outras vezes, mas de uma maneira mais clara, me chamando ao país da Guiné-Bissau, quando o pastor Cláudio esteve no Brasil no ano de 2021. Deus falou conosco, e quando nós não tínhamos mais dúvida acerca do chamado que Deus esclareceu no nosso coração, nós abrimos mão de tudo, com certeza, deixamos a família que estava perto, deixamos a igreja amada, querida, o nosso pastor, os obreiros com os quais aprendíamos, e também emprego, faculdade, coisas que todo jovem cristão normal faz, se envolve. Mas eu tenho certeza, ainda hoje, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Amém. Desde que chegamos no país da Guiné-Bissau, fomos enviados para cooperar com uma obra que já está em andamento, e que teve seu início há 33 anos atrás, quando o pastor Cláudio foi chamado pelo Senhor no ano de 89, aonde ele e sua esposa eram muito bem sucedidos
tanto na vida ministerial, como também na vida social. O pastor Cláudio, além de ser pastor de igreja, era dono de empresas, mas certa vez o Senhor o chamou, tanto ele quanto a irmã Nara, sua esposa, deixaram o Brasil no ano de 89 e foram ao país da Guiné-Bissau e estão lá até o dia de hoje. E o Senhor tem glorificado o seu nome, usado o pastor Cláudio, que é o fundador da Assembleia de Deus Guineense, no país da Guiné-Bissau. Com certeza, o pastor Cláudio passou nesses anos, longos anos, muita tribulação para que a obra continuasse avançando. Mas uma coisa linda que aconteceu é que mesmo com prisões, mesmo com perseguições e até com o passar do tempo, expulsões do país da Guiné-Bissau por ser um país comunista, isso não fez com que o servo do Senhor voltasse atrás. Quando abriu novamente a oportunidade, o pastor Cláudio voltou com a família e está lá até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Então, quando chegamos lá para cooperar, principalmente na evangelização, no plantio de igrejas pela nação, e foi algo muito lindo que aconteceu, que já vinha acontecendo, e que nós nos integramos numa grande obra e incansavelmente estivemos nos deslocando para os interiores, para as aldeias mais longínquas da Guiné-Bissau, ora de transporte público, ora de moto, lugares que só podia entrar a pé, e o Senhor nos ajudou, nos deu força, e nesses 2 anos foram feitas muitas coisas naquele lugar. Tivemos a grata satisfação no Senhor de, nesses 2 anos, ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, nunca ouviram falar sobre o Deus da Bíblia, o Deus do céu, o Deus único e verdadeiro, e muito menos falar sobre céu. Pessoas que não sabiam que possuíam ou que são também uma alma preciosa e também eterna. Foi uma alegria poder, claro, com muita dificuldade, por ser a Guiné-Bissau um país difícil de trabalhar, muito desafiador, mas o Senhor Jesus, Ele garantiu o necessário para nós, que é a sua presença. Os irmãos lembram no texto da grande comissão, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 17, 18, 19, quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu isso depois de dar uma ordem, e a presença dele é garantida para aqueles que vão e fazem missão, tanto aonde moram, como também aqueles que se deslocam até os confins da terra. A presença do Senhor é garantida, e mesmo com dificuldades, claro, tivemos um choque cultural muito grande, devido a costumes tradicionais. A Guiné-Bissau é um país relativamente pequeno, com cerca de 2,6 milhões de habitantes hoje. Desse número de habitantes, a Guiné-Bissau possui cerca de 30 grupos étnicos, 30 etnias, cada etnia com seu costume próprio, com seu dialeto próprio, e para nós missionários que chegamos lá é um grande desafio ter que se comunicar com o povo que dificilmente ouve a língua portuguesa, dificilmente ouve e muito menos ainda fala. Por mais que a Guiné-Bissau hoje seja um país que cerca de 20 a 25% fale a língua portuguesa, tem outros 75% que vivem ainda isolados, que precisam ser alcançados. Os acessos são bem difíceis,
e quando nós nos deslocamos, precisamos aprender um dialeto que é chamado dialeto comercial, chamado dialeto crioulo, onde todas as etnias que têm um dialeto próprio se comunicam entre eles. Eles usam o crioulo para se comunicar entre eles, entre todas as etnias, é o chamado dialeto comercial. O Senhor nos ajudou e nós aprendemos nesses 2 anos o dialeto, o crioulo, para que então a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, pudesse chegar também na língua crioula. Meus irmãos, foi algo muito lindo, porque nesses 2 anos e 2 meses, através da evangelização, para a glória do nome de Jesus, nós batizamos cerca de 2.400 almas. Os irmãos, com certeza, têm a liberdade de procurar nas redes sociais. Os irmãos verão os batismos, Agência Missionária Salvar, ou na nossa rede social própria e única que nós temos, que é no Instagram, Rafael Branco, e os irmãos verão o lindo trabalho que o Senhor Jesus tem feito naquele lugar. A evangelização tem avançado dia após dia, e mesmo aqui no Brasil, nós estamos dando apoio mensalmente, estamos em contato semanalmente também com nossos irmãos africanos, aonde eles estão dando continuidade no trabalho até o nosso retorno, onde nos juntaremos a eles novamente e continuaremos trabalhando, cumprindo o nosso chamado lá no país da Guiné-Bissau. Amém, meus irmãos? Além do principal, que são as almas, estão sendo alcançadas através da evangelização, estão sendo discipuladas e batizadas. Também o Senhor Jesus, Ele tem nos dado graça para plantar igrejas, chegar até aldeias onde o Evangelho não tinha sido pregado ainda, onde as etnias vivem em costumes de difícil entendimento, compreensão e muito menos aceitação. Eu sempre procuro dizer que o Brasil, o nosso Brasil, ele é um país abençoado. E ele só é um país abençoado, temos nossas dificuldades, é verdade, mas o Brasil, ele é um país abençoado porque o cristianismo, ele alcançou toda esta nação. O Brasil só é o país que é hoje porque o cristianismo, ele alcançou os 4 cantos da nossa nação, e aonde o cristianismo ele chega, nós sabemos que a cultura muda, os costumes do povo mudam, os princípios, os valores passam a ser fundamentados nos princípios da palavra de Deus. E quando nós vamos para uma nação aonde estão as maiores religiões do mundo, as maiores fortalezas montadas por Satanás, e quando nós temos contato com este povo, nós nos deparamos com situações que verdadeiramente nos chocam. É um impacto para todos nós quando chegamos para evangelizar nas aldeias, nos interiores, nós presenciarmos o povo africano, além do seu culto aos demônios, que são representados por um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, aonde cada casa, meus irmãos, cada família tem um altar, aonde eles sacrificam e mantêm o pacto que uma vez eles fizeram com os demônios. E cada casa com aquele altar, e conforme nós vamos evangelizando, entendendo como o povo vive, tentando aprender para poder se comunicar com eles, observando costumes totalmente estranhos para nós. Para que os irmãos tenham uma ideia, existe uma cerimônia chamada toca-choro. Nessa cerimônia, aonde uma família
ao perder um ente querido, um parente, eles sacrificam porcos, cabra, todo tipo de animais, vaca, que eles têm e possuem, para que a alma daquela pessoa alcance um lugar de descanso. Para eles não existe o termo céu, salvação, é lugar de descanso. E como nós sabemos que só há um céu, que é o céu da Bíblia, e o único caminho que pode conduzir o ser humano até a Deus, até o céu, é Jesus, nós sabemos que isso é mais um engano do diabo. Mas move e comove o nosso coração, meus irmãos, de ver famílias, povos, etnias presas em costumes que parecem um absurdo para todos nós, aonde a criança, quando já nasce, nós temos aqui no Brasil o costume da criança ser apresentada a Deus, da criança ser apresentada na igreja. Há esse princípio por causa do Evangelho, mas como ainda não acontece isso na Guiné-Bissau, ou não acontecia isso na Guiné-Bissau, hoje o povo pagão que vive nas maiores práticas diabólicas, os pais levam a criancinha ainda recém-nascida na mão de um feiticeiro, aonde é feito um pacto já com aquela criança muito pequena, é amarrado um cordãozinho ou no pulso, ou no pescoço, ou na cintura dessa criança, e agora aquela criança recebeu um demônio, que eles chamam de Irã, que cuidará daquela criança. Mas nós sabemos que aquele demônio cuidará para manter aquela pessoa ainda mais presa no costume e longe do Evangelho. Há muitos costumes que nos chocam, como por exemplo, quando um casal, a esposa passa a conceber um filho, e como lá não tem os equipamentos que temos aqui no Brasil, exceto na capital, que hoje as ONGs estão levando, principalmente quem vive nos interiores, nos lugares mais remotos, para que os irmãos tenham uma noção. A mãe, quando o bebê nasce, e quando ela descobre que é gêmeos, segundo a crença e a determinação dos feiticeiros e de cada etnia, é que a segunda criança que a mãe dá à luz deve morrer, porque na crença é falado, e eles creem nisso, que aquela segunda criança ela é, se for menina, é uma bruxa, se for um menino, é um bruxo, e aquela segunda criança precisa ser morta, ser extirpada, rejeitada pela família, porque senão a etnia e a aldeia receberá uma maldição, aonde os demônios começarão a matar família por família, começando pela família daquela criança. Os irmãos imaginam uma mãe que ganha 2 filhinhos, um deles gêmeos, ter que se desfazer, e a forma com que eles se desfazem é algo muito brutal, que aonde é ordenado, na verdade a família já cresce sabendo daquilo dali, do que deve ser feito. O casal se desloca a uma mata mais próxima, o pai leva um instrumento como se fosse uma pá, cava um buraco, e a mãe, mesmo em lágrimas, coloca o filhinho, a criancinha recém-nascida, ainda viva naquela cova, e o pai, com aquela ferramenta, começa a jogar terra por cima da criança. Os irmãos imaginam aonde o diabo domina, o que ele tem feito, o que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. João falou que o mundo jaz no maligno, meus irmãos, e aonde o diabo domina, ele não brinca. O que o diabo
tem prazer de fazer é de manter aquelas pessoas que estão sob o seu domínio longe do Evangelho e longe da verdade. Mas para a glória do nome de Jesus nós estamos trabalhando. Precisamos certamente de muitos missionários, precisamos de muitas pessoas, famílias que têm um chamado divino e decidam morrer para viver. Eu sei que os irmãos entendem este termo no que diz respeito ao Evangelho, abrir mão para poder salvar aqueles que estão perdidos. Porque Jesus ele nos deixou um exemplo, que ele estava no céu, ele era servido, mas ele deixou de ser servido para vir servir. E o que ele fez? Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, aonde o Evangelho chega, ele muda a cultura, ele transforma a cultura, ele muda. E hoje, graças a Deus, todas as famílias que são alcançadas pelo Senhor Jesus, que nós pregamos o Evangelho, discipulamos, batizamos, hoje entendem que os filhos são herança do Senhor. Hoje, quando uma família ganha gêmeos na igreja, não é mais motivo de tristeza, de medo, muito menos de maldição. Sabe que recebeu uma bênção dobrada da parte do Senhor. E aquelas famílias que antes viviam presas naquele domínio, hoje apresentam as suas criancinhas na igreja, os seus filhos ao Senhor, arrancam aqueles pactos que são feitos e apresentam o seu filho ao Senhor. Amém, meus irmãos? O Evangelho ele muda a cultura, ele transforma vidas e ele muda história, povos. Também a nossa igreja hoje, por conta de questões culturais, existe uma prática que castiga muito as meninas africanas, meninas da Guiné-Bissau, aonde uma menininha quando nasce, a família, o pai ou o irmão mais velho acaba negociando, vendendo aquela menininha ainda muito criança, por meia dúzia de dinheiro, meia dúzia às vezes por objetos, às vezes até mesmo por alimento. Aquela menina quando completa cerca de 10 a 12 anos de idade, chega o tempo então daquele homem que a comprou resgatar aquela menina, levar ela, porque ele pagou um preço por ela. E na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, aquele homem que vai buscar aquela menina para ser sua mulher, já é esposo de 4, 5 mulheres mais velhas, mais idosas, porque a prática do casamento com mais de uma mulher, um homem pode ter 4 a 5 mulheres na cultura africana e nos países da costa ocidental da África. Meus irmãos, aquelas meninas são levadas e além de serem infelizmente abusadas, elas se tornam escravas daquelas outras mulheres maiores. E a igreja do Senhor na Guiné-Bissau, pastor Cláudio passou por muitas situações e nesses 2 anos nós também ajudamos a fazer e trabalhar nesta casa de amparo, que foi criada justamente para acolher essas adolescentes, pré-adolescentes e até mesmo jovens que fogem de casamento forçado e não tem aonde se abrigar, não tem quem as ampare. Então a igreja hoje, ela criou uma casa de amparo que já foi fundada há cerca de 14 anos atrás, aonde esta casa de amparo acolhe essas meninas, acolhe para dar apoio espiritual, apoio também no que diz respeito à alimentação. E ao lado desta casa de amparo, que hoje, para que os irmãos tenham uma ideia, há cerca de 130 meninas amparadas, que vão para esta casa, são muçulmanas, são animistas, que praticam feitiçaria, mas que vão para a casa de amparo da igreja. E ao lado desta casa de abrigo,
existe uma congregação, que é a congregação da Casa de Amparo. Ali, aquelas meninas, jovens, adolescentes, ouvem falar de Jesus, aceitam a Jesus, se convertem, têm a sua realidade primeiramente espiritual transformadas, aonde elas crescem para então, naturalmente, como jovem, poder fazer a sua escolha, independente, sem ninguém forçar a nada, entendendo que em Cristo Jesus todos nós temos o valor. Não temos preço, mas todos nós somos valorosos diante do Senhor. Meus irmãos, é algo muito lindo que acontece, porque hoje muitas dessas jovens casaram e estão com as suas famílias na igreja, têm os seus filhinhos, tiveram as suas realidades totalmente transformadas por Jesus, e como nós sabemos da situação que castiga o continente africano, que são as doenças, que são a fome, a miséria. Nós sabemos que o continente africano ele é dividido pelo deserto do Saara, aonde a parte de baixo, que é onde fica a África do Sul, é chamada de África Branca, a África desenvolvida. A parte de cima, que é o norte e a costa ocidental da África, é onde vive literalmente os povos mais pobres e miseráveis do planeta Terra. Para que os irmãos tenham uma ideia, uma família, não é uma pessoa, meus irmãos, é uma família, vive com menos de $1 por dia. Os irmãos conseguem pensar nisso, como que uma família de 5, 6 pessoas podem viver com menos de $1 por dia. Meus irmãos, é uma realidade aonde grande parte do povo se alimenta apenas uma vez por dia. Eu procuro ter muito cuidado no que diz respeito a contar essas coisas, mas eu pedi para que o Espírito Santo me guiasse nessa noite. Eu sei que a igreja de Garopaba, juntamente com o pastor Clair, que já foi parceiro da Agência Missionária Salvar, é um grande amigo do pastor Manuel, conhece a obra na Guiné-Bissau e sabe que uma igreja que faz missão e que se envolve verdadeiramente com uma missão séria, com pessoas comprometidas com o reino de Deus e com almas, essa igreja passa a viver momentos marcantes, inesquecíveis na presença de Deus, porque é uma igreja que se alinha, que arregaça as suas mangas e se envolve no maior projeto de Deus para a igreja, que é missões, é evangelismo, e missões consiste justamente em resgatar vidas das mãos do diabo e do pecado. Meus irmãos, como eu estava falando, por conta dessa situação de muita pobreza, muitas crianças ficam órfãos muito cedo, e a Casa de Amparo, ela abriga crianças também, crianças muito pequenas, até mesmo crianças de dias, outras com 1, 2 anos, 3 anos, não mais do que isso, muitas das vezes, que perdem os seus pais, ficam órfãos, e às vezes a família, ela não tem como dar alimento, então ela leva a criança até a Casa de Amparo, e algo que nos chama muita atenção, quando chega uma criança órfã na Casa de Amparo, como eu propriamente já presenciei dezenas de vezes, porque nós trabalhamos tanto na evangelização, como também apoiando a Casa de Amparo, que hoje é coordenada por um pastor africano, com a sua família que moram ao lado, que tem apoio também de irmãs que converteram já 10, 15 anos atrás e trabalham para manter a casa organizada, e nós apoiamos com medicamento, levando pessoas ao hospital, estando lá, levando alimento. E muitas das vezes, meus irmãos, aconteceu algo que eu nunca tinha presenciado aqui no Brasil. Quando chegam crianças órfãs,
na casa de amparo. As meninas, as adolescentes, as jovens que já estão lá, que foram amparadas pela igreja, que aceitaram a Jesus, hoje são batizadas com o Espírito Santo, têm dons espirituais, cheias do Espírito Santo, elas próprias são quem acolhem essas crianças órfãs, ainda de dias. Os irmãos imaginam uma coisa dessa, que naturalmente, como falamos ontem na congregação de Palhocinha, uma criança de dias, quando cresce sob os cuidados de alguém, de uma jovem, de uma adolescente, a criança chamará aquela irmã, aquela mulher de mãe, de mamãe, é natural. E quando eu fui me inteirando da situação, e também já ajudamos a levar crianças na casa de amparo, que são acolhidas por aquelas meninas, elas próprias cuidam daquelas criancinhas como suas filhas. Nunca geraram, nunca deram à luz, mas acolhem aquelas crianças. Por quê? Porque elas alcançaram a graça de Deus, e nada mais é do que agora elas estão retribuindo, acolhendo aquelas criancinhas, e as crianças com 2, 3 anos vão falando na língua crioula, que seria mãe no português, que em crioulo seria mamã, e pai seria papá. E muitas das vezes eu conversando ali com o pessoal e perguntando: essa daqui é sua filha? É biológica? Falando: não, mas ela te chama de mãe. É porque ela chegou aqui ainda muito criança, eu acolhi ela, e hoje são elas que cuidam das crianças, fazem cabelo, dão banho. É uma obra muito linda e uma obra muito evangélica, meus irmãos. É algo muito lindo o que acontece, e nós somos gratos a Deus por estarmos lá cooperando, evangelizando e amparando os mais pobres e necessitados. Os irmãos lembram que Jesus ele sempre deu uma atenção muito especial aos pobres. Lembram da profecia do profeta Isaías, que cumpriu em Jesus em Lucas capítulo 4, a partir do verso 18, quando Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus era pobre, então os pobres sempre tiveram uma atenção especial, principalmente no Evangelho, porque são essas pessoas que alcançam a graça de Deus, como também as pessoas mais bem-sucedidas. O Evangelho é para todos, e se hoje os pobres estão na terra, é justamente para que a igreja, nós possamos estender as mãos e provar que a nossa fé é verdadeira, porque uma obra é uma fé sem obras, sem ação, a Bíblia denomina como uma fé morta. Amém, meus irmãos? Então a missão Salvar, ela está nessa grande obra, há 12 anos, nós somos enviados como missionário para lá, estamos trabalhando, e o nome do Senhor tem sido glorificado, e muitas almas têm sido alcançadas e necessidades atendidas. Amém, meus irmãos? Nós estamos no Brasil depois de 2 anos, além de vir, é claro, foi o tempo que a missão nos deu, 2 anos, mas como nós tínhamos muito trabalho, foi necessário ficar mais 2 meses, 2 anos e 2 meses. Retornamos agora ao Brasil para visitar a família, visitar a nossa igreja local, e também, meus irmãos, por conta dessa grande bênção, que é muitas almas que se entregaram a Jesus nestes 2 anos, que cerca de 2.400 almas foram verdadeiramente convertidas ao Evangelho, estão hoje servindo a Jesus, estão hoje congregando, e eles muitas das vezes, mesmo se alimentando uma vez por dia, porque nós sabemos que é impossível, aquilo que nós temos nós repartimos, às vezes com 7 e até com 8, como diz a Bíblia Sagrada. Comemos juntos os mesmos alimentos, vivemos como os nossos irmãos vivem,
E por conta disso, nós entendemos que a realidade social dificilmente será revertida. Nós sabemos disso. Mas ainda assim nós devemos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Não medir esforços para estender as mãos, tanto para suprir a necessidade espiritual, como também a necessidade física, alimentar daquelas pessoas que vivem ao nosso lado. Meus irmãos, quando essas pessoas convertem, começam a orar, buscar a presença do Senhor e recebem o batismo com o Espírito Santo, porque nós somos pentecostais, nós cremos que o batismo do Espírito Santo é uma preciosidade que deve ser buscada por todo cristão que se diz seguidor de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esses irmãos e irmãs estão hoje congregando e, como eu falei, apesar de às vezes se alimentarem uma vez por dia, o pedido que eles mais fazem para nós missionários. Eu cheguei lá, obreiros e pastor Clair, com 3 Bíblias. Na primeira semana eu já tinha dado as 3 Bíblias e a minha harpa, inclusive fiquei sem harpa, porque eu conhecia mais os hinos da harpa. E os irmãos sempre, ou ao invés de pedir, meus irmãos, às vezes um alimento, os irmãos sabem o que eles pedem? Eles pedem, missionário, tudo que eu queria ter em minhas mãos, porque quando o Senhor dá ensinamento, quando o pastor Cláudio dá ensinamento, tudo que eu queria é ter uma Bíblia em minhas mãos para poder folhear e encontrar os textos que vocês estão citando. Tudo que eu queria era poder ter uma harpa para cantar junto com o conjunto da igreja. Tudo que eu queria. E aquilo comove o nosso coração. Por quê? Porque aqui, Bíblia Sagrada, graças a Deus, isso foi por causa do Evangelho, meus irmãos. Nós encontramos Bíblia Sagrada muito facilmente, pela internet, às vezes uma livraria próxima da nossa casa. Há uma facilidade, mas agora num país que 42% são muçulmanos, mais de 44% são animistas, que mexem com feitiçaria, com magia negra e servem aos demônios. Imagina numa nação fechada como essa, o valor que tem a Bíblia Sagrada. Lá nós não encontramos a Bíblia Sagrada para vender, dificilmente encontramos. Já procurei várias vezes e não consegui encontrar. E quando nós procuramos saber preço de países vizinhos, é um absurdo. Bíblia simples, que aqui no Brasil custa R$30, na proporção do câmbio, que a moeda lá é franco, uma moeda francesa, dá na proporção de R$130 uma única Bíblia, meus irmãos, pequena, com capa ainda de papelão, e isso torna algo impossível, porque às vezes os únicos valores que nós temos é justamente para amparar as necessidades das pessoas que convivem conosco, como também dar avanço na obra. Quando as igrejas estão sendo plantadas, nós cremos, e a Assembleia de Deus no Brasil é modelo para isso. Hoje nós encontramos uma Assembleia de Deus em cada bairro do nosso Brasil. Foi porque um dia os nossos pais, na fé, os missionários, quando foram plantando a igreja espiritual, eles também já foram organizando terreno, edificando templos, e por isso que hoje o Brasil é um país cristão, porque aonde a igreja está plantada, Jesus diz que ela é o quê? O sal da terra, é a luz do mundo. Ou seja, a igreja faz diferença, e nós cremos no que Jesus falou. Além de plantar a igreja espiritual, nós plantamos também a igreja material, construímos templos, igrejas, onde os irmãos, nossos irmãos africanos, depois de convertidos, podem então entrar em um local coberto do sol escaldante,
podem ter uma proteção da chuva, que na temporada de chuva, como está sendo agora lá, são chuvas torrenciais, mas os nossos irmãos têm um lugarzinho para poder entrar, se abrigar, congregar e adorar ao nome de Jesus. Meus irmãos, muitas coisas têm sido feitas, e um dos pedidos mais frequentes é uma porção da Bíblia Sagrada. Para que os irmãos tenham uma ideia, a cada 10 novos convertidos, nós procuramos, obreiros e pastor Clair, diminuir no máximo isso, para não chocar muito, porque a gente sempre gosta de trabalhar com dados verdadeiros. Uma missão bíblica genuína precisa ser transparente. E quando nós fizemos uma pesquisa com os novos convertidos, nós conseguimos ter o conhecimento de que a cada 10 novos convertidos, meus irmãos, 8 não possuem nenhuma porção da Bíblia Sagrada. Os irmãos imaginam uma coisa dessa. E sinceramente, meus irmãos, eu repito, eles não pedem às vezes eles só têm uma muda de roupa, às vezes o sapato, o calçado está desgastado, mas eles abrem mão de pedir algo que eles precisam também, e nós ajudamos também nessa área. Mas as coisas que eles mais pedem quando se convertem é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E analisando isso junto com o pastor Cláudio, nós vínhamos orando já, e nós sempre falávamos o seguinte, irmãos, falávamos em crioulo, né? Falávamos com eles e dizíamos assim, vamos orar, porque quando nós fomos para a África, o pastor Manuel, a Missão Salvar, enviou um container de doações, aonde foram muitas Bíblias já naquela época. O pastor Clair, eu acho que acompanhou parte deste envio do container, e eu sempre dizia para eles o seguinte, irmãos, vamos orar. A igreja brasileira hoje é uma igreja abençoada pelo Senhor Jesus. E sabe como que Ele nos chama, meus irmãos, lá? Sabe como que eles chamam você, a igreja brasileira? Eles chamam de mãe, a nossa igreja mãe. Eles oram pelo Brasil, às vezes eles têm acesso à bandeira da nossa nação, e eles se debruçam e oram com tanto fervor, com tanta entrega, com tanta fé em favor do nosso Brasil, que eu, convivendo com isso lá e vendo a situação do nosso Brasil, sinceramente, às vezes passa pela minha cabeça que nós só estamos de pé, claro, pela nossa oração, mas também grandes coisas Jesus tem preservado a igreja brasileira, guardado, por causa da oração dessas pessoas que têm um real encontro com Cristo, e Cristo, o Evangelho, o céu, a palavra se torna tudo na vida deles. Meus irmãos, não são pessoas que crescem em famílias boas, no que diz respeito à educação, costumes, princípios, como aqui no Brasil. São pessoas que já nasceram nas balobas, que são centros de feitiçaria, pessoas que vivem diariamente, antes de converter, se prostrando diante de madeira, diante de um pedaço de ferro, e todas as manhãs precisam se reunir para derramar algo no altar para os demônios que eles têm pacto. Meus irmãos, eles quando se convertem, eles abandonam tudo isso, eles pegam os pactos, queimam. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de fazer isso, porque foi para isso que Jesus se manifestou, foi para destruir as obras do diabo. E quando nós vemos essa situação, vendo eles orando por nós, eu sempre falo, ore para quando nós tivermos oportunidade de voltar ao Brasil, Deus der condições, nós iremos com esse projeto de trazer Bíblias para os irmãos. E eles estão orando por nós, estão orando por todos os irmãos, pela igreja brasileira que se envolvem com este projeto. Eu sei que alguns irmãos trouxeram Bíblia e que mais irmãos irão se envolver neste lindo projeto de envio de Bíblias.
O pastor Clair nos deu a liberdade de apresentar o projeto. Rapidamente, já estamos encerrando, nosso tempo já está limitado. Rapidamente, para que encerremos, meus irmãos, nós criamos um projeto, pesquisamos na CPAD, na Casa Publicadora, nas editoras que temos, que criam Bíblia, que confeccionam Bíblias, e chegamos a um preço mínimo de cada Bíblia custar, para ser feita, 24 a 25 reais. Eles estão ainda avaliando o preço, foi o preço mínimo. Bíblia com harpa, como esta aqui, que eu tenho, uma Bíblia boa, de qualidade, que vai durar bastante tempo na mão de pessoas que vão fazer uso da palavra de Deus. Agora os irmãos devem perguntar, mas será que eles sabem, vão compreender a língua portuguesa? A Guiné-Bissau hoje e desde a sua independência, no ano de 74, ela foi, antes da independência, uma colônia portuguesa. Então o português de Portugal, que se assemelha muito com o nosso, ele é falado, mesmo com dificuldade, é ouvido, e principalmente na capital. E quando nós colocamos a palavra de Deus nas mãos dos nossos irmãos, eles com muita dificuldade, eles se debruçam diante da palavra e começam a ler, a ponto de eu sentar com os irmãos e pedir para eles ler, eles quase soletraram versículos bíblicos, mas eles soletram com uma alegria tão tremenda no coração, que a forma com que eles falam alegra o nosso coração. Não tem como não chorar, meus irmãos, não tem como não chorar, porque Jesus para eles é tudo, a partir do momento que eles se convertem. Então nós pensamos, oramos ao Senhor e idealizamos um projeto. Sabemos que tem irmãos que desejam doar Bíblias físicas, mas às vezes você tem anotação na sua Bíblia, ou é sua única Bíblia, e você tem ela há muito tempo, e talvez você não possa doar a sua Bíblia. Mas nós criamos um projeto que todos os irmãos que desejam, irmãos e irmãs que desejam ofertar o valor para confeccionar 2 Bíblias, ou seja, 50 reais, você recebe como um presente simbólico uma camiseta deste projeto. Eu trouxe algumas camisetas comigo ali, cerca de 20 camisas. Se o pastor Clair depois nos permitir, e os irmãos quiserem fazer parte desse projeto, você pode estar ofertando na noite de hoje 50 reais e levar uma camisa para casa deste projeto. Os irmãos poderão acompanhar nas redes sociais tanto o andamento da campanha que já está em curso, como também o envio do container, a chegada do container lá, porque eu já estarei lá juntamente com o pastor Cláudio, e chegando lá os irmãos verão, os irmãos africanos recebendo em mãos a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Se coloquem em pé por bondade. Eu quero fazer uma oração com a permissão do pastor Clair. E também você que deseja nessa noite doar a sua Bíblia, você que deseja nessa noite doar a sua Bíblia e também se envolver nesse projeto, ofertar 50 reais e receber a camisa do projeto. Depois nós estaremos ali embaixo, os irmãos poderão passar, eu posso passar o Pix da Agência Missionária Salvar, que vai direto para a Agência Missionária, e os irmãos podem ajudar dessa maneira. Amém, meus irmãos? Quantos irão querer ajudar nessa noite ou nos próximos dias para que nossos irmãos africanos eles recebam a palavra do Senhor? Amém? Quantos nessa noite irão querer ajudar, orar por esse projeto e se envolver? Amém? Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro neste momento, Senhor, em favor da Tua igreja, de cada filho, de cada filha, Senhor, Tua, que está aqui nesta noite,
que após ouvir, Senhor, a Tua palavra em forma de testemunho, através desses relatos, de tudo que o Senhor tem feito no país da Guiné-Bissau, mesmo, Senhor, sendo uma terra difícil, mesmo, Senhor, havendo muitas fortalezas, muitas obras do diabo, nós sabemos, porque a Tua palavra nos afirma, que foi para isso que o Teu Filho Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para buscar e salvar o que está perdido. Ó Pai, nós Te louvamos por tudo, Te louvamos, Senhor, pelo envolvimento, Senhor, do pastor Clair, dos obreiros, Senhor, da Tua igreja aqui no campo de Garopaba. Nós sabemos, Senhor, que naquele grande dia, quando nos encontrarmos com o Senhor no fim da nossa carreira, no fim da nossa batalha, Senhor, nas nossas mãos, nós teremos, Senhor, almas para apresentar ao Senhor. Nós teremos, Senhor, almas que terão um peso eterno. Nós teremos algo para apresentar para o Senhor. Ó Deus, continua abençoando, Senhor, esta igreja. Continua abençoando, Senhor, a cada membro, desde a criança até o ancião, a cada família, os obreiros, Senhor, o pastor Clair, a sua família. Continua, Senhor, dando graça, dando vitória. E Pai, assim como nós temos pedido ao Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor dê sinais visíveis, ó Pai, a essa igreja, ao Teu Filho, aos obreiros, Pai querido, a cada irmão e irmã que está aqui, sinais visíveis, Senhor, da Tua bênção, como, Senhor, uma recompensa, um fruto, Senhor, ó Pai, do envolvimento desta igreja na obra missionária. Senhor, que estes sinais sejam, Senhor, com bênçãos espirituais, com salvação, com renovação, com cura divina, ó Pai, com restauração. Que esses sinais, Senhor, alcancem todas as áreas da vida dos Teus filhos e filhas, Pai querido, que fazem parte do corpo do Senhor Jesus nessa igreja. É a nossa oração e agradecimento no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado, pastor Cleide, pela oportunidade. Glórias a Deus. Fique um pouquinho, a igreja pode sentar um pouquinho só. Meus irmãos, isso, troca o microfone. Meus irmãos, eu conheço a seriedade desse trabalho há muitos anos. Pastor Manuel dos Santos foi um pastor que emancipou Garopaba. Para quem não conhece, foi um pastor que veio de Bituba, e a Garopaba foi emancipada por ele, na época, muitos anos atrás. Só que ele não ficou pastoreando aqui, ele foi embora para Bituruna, e o pastor, os mais antigos aqui lembram do pastor Medeiros, José Medeiros, que veio pastorear aqui. Pastor Manuel dos Santos trabalhou junto comigo aqui em Bituba, nós trabalhamos alguns anos juntos, quando eu fui evangelista, ele foi ordenado a pastor, e a gente sabe, e a gente já teve alguma experiência. Quando eles estavam fazendo o telhado daquele galpão lá da casa de amparo, Deus colocou no coração da minha esposa. Ela estava começando a limpar a igreja em Barra do Sul, onde eu era vice-presidente. E a igreja em Barra do Sul, ela é o dobro desta daqui, de tamanho. E era a estrada toda de poeira, sujava muito, a Sara quase morria para limpar, mas ela fez um voto com Deus. Ela disse: os primeiros salários que eu ganhar para a limpeza desta igreja, eu vou mandar para lá, para ajudar a colocar o telhado na casa de amparo daquelas meninas. Eu sei que a Sara está feliz ali, está até chorando, porque ela sabe que a casa hoje tem telhado, a casa está funcionando, tem 130 mais ou menos meninas lá, 40 são órfãos, tem idosos já lá presentes, e é tudo verdade. Sabe quantos que custa para pagar um missionário lá? R$300. R$300 a gente consegue sustentar um missionário. Se uma família de lá consegue sobreviver com R$150, que é $1 por dia,
Então, para dar um amparo melhor para o missionário poder repartir, são R$300. R$300 e o Magdiel come todo final de semana de cachorro quente de x-salada. Ou não come? Tu come? Ó, a tia dele dizendo que é verdade. Verdade. Vocês imaginam, irmãos, quanto a gente é abençoado e a gente não faz ideia. Dormiu na minha casa em Barra do Sul 2 guineenses, um cantor bem magrinho e um mais gordinho, Pastor Augusto. Meus irmãos, a Sara fez 2 pedaços de carne daquele, como é que é, um tatu assado de panela, desse tamanho. Eles comeram tudo, os 2. Eu fiquei apavorado. De noite parecia que não tinha um chiqueirão lá em casa, e tanto que os homens roncavam, porque também comeram tudo que tinha dentro de casa. Eu fiquei apavorado do que eles comeram, e eles só diziam assim: ó, nós nunca vimos isso. E aí nós demos uma oferta muito grande para eles, muito abençoadora, e no outro dia ele queria desesperadamente depositar para a família, porque ele sabia que a família estava passando necessidade. Tivemos que trazer ele em Florianópolis, porque só o banco que tinha em Florianópolis hoje deve ter mais. Consegui enviar dinheiro para lá. E eles desesperados para ajudar. O que ele está falando aqui, não existe mentira, não existe nada de errado. Eu conheço o projeto, eu conheço o trabalho, eu já ajudei muito. E eu queria botar essa igreja a participar desse projeto lá. Nós já estamos com novos projetos, tocando outras coisas, mas Garopaba, estamos construindo, estamos fazendo as coisas. Tem hora que fica difícil, mas nós não podemos se esquecer do nosso objetivo, que é ganhar a alma. E toda igreja que investe em missão, ela é investida. Agora, o projeto do Rafael é um projeto de 20 mil Bíblias. Ele só tem 3.500, é isso? Só 3.500. O Margote não te deu 100 Bíblias novas. 215 lá na sede. Será que na sede nós vamos perder, irmãos, da Palhocinha? Vai ficar feio para nós. Eu queria fazer um pedido para vocês. Quem vai doar pelo menos uma Bíblia? Se você for doar uma Bíblia, você vai ficar de pé. Se você for doar 2 Bíblias, você vai ficar de pé e levantar as 2 mãos. Não precisa ser hoje. Você vai fazer via Pix. E tem um Pix da agência Salvar, para te colocar ali. Não consegue? Se inscrever ali. Né? Depois a gente faz isso domingo. Domingo nós vamos fazer isso com mais. Que aí vai dar para a gente se preparar bem. Mas quem já vai fazer aqui agora, para nós orarmos por vocês, para encerrarmos, depois eu quero orar por você também. Quem vai dar uma Bíblia fica de pé. Eu já estou de pé, então eu já fico. O Elito vai dar 2. Quem vai dar 2 Bíblias? Isso. Quem vai doar 2 Bíblias vai ganhar uma camiseta que tem ali embaixo. Certo? Quem vai doar 2 Bíblias, levante as 2 mãos assim para o céu. Fique de pé, aqueles que vão doar uma Bíblia. Não precisa ser hoje. Pode ser semana que vem. Você vai ficar com o Pix na mão. Fique de pé, você que vai doar uma Bíblia. Aleluia. Olha, fique de pé, por favor. Você que vai doar uma Bíblia, os obreiros. O Tiago disse que vai doar umas 300, né? Mas aí é lá para o Paulo Lopes. É só ficar de pé, né? Não precisa ser hoje. Pode. Já doou uma ali. Tem mais alguém? Betinha já doou outra aqui. Quem vai doar 2, levanta as 2 mãos. Então, Douglas, faz uma continha rápida ali. Quem é bom de contabilidade aí, me ajude, né? Me ajude, vamos ver quantos ali os jovens vão doar. As moças não vão doar. O Magdiel vai doar R$300. Esse final de semana tu não come pizza, que aí tu fica mais magro. Estou te ajudando, meu filho. Estou te ajudando. Não deixa ficar assim. A Dulce está aqui já. Amém. A harpa também. Eles precisam de harpa lá. Aleluia. Amém. Os jovens estão tudo, as moças não ficam de pé. Oi. A mãe não. Tu trabalha também? Amém. Fizer sua conta mais ou menos? 52, lá foi 250. Meu Deus do céu. Já doou 4, Henrique. Nini vai doar 4. Daqui a pouco nós chegamos a 100.
Esqueci o nome do irmão. Cuidado do irmão do auxílio ali. Vai doar 4 também. O Zeca já deu 11. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Que bênção de Deus. Depois nós vamos fazer um trabalho pela igreja e vamos enviar também. Nós vamos conseguir ajudar pelo menos com mais 5.000 Bíblias aqui em Garopaba, no campo todo. Eu vou trabalhar com o campo agora, para nós mandar pelo menos mais 5.000 Bíblias. Tem 80 Bíblias que nós... tem 80 Bíblias já para doar. Nós vamos doar para os obreiros na reunião de dia 7, 80 Bíblias. E aí eu vou pedir para os obreiros doar de volta para nós mandar para Guiné-Bissau. Cada obreiro que vai vir à reunião, nós vamos dar uma Bíblia. É uma Bíblia de estudo. Se você não quiser dar aquela de estudo, vai ter que dar a outra. Vamos fazer uma concordância assim, amém? Vamos orar ao Senhor, fique toda a igreja de pé. Aleluia. E se nós, vamos conversar com o presbítero Dom Carlos Ezeal, que é o nosso coordenador de missão, e o Henrique, que é o nosso segundo e tesoureiro também, nós vamos ajudar, pegar um compromisso de ajudar a agência missionária a salvar também e ajudar o missionário. Nós vamos pegar ele como nosso missionário também aqui em Garopaba. Vocês querem aceitar isso também, irmãos? Amém? Rafael como nosso missionário. Vocês querem investir nele também? Amém? Dobra o teu joelho ali, meu filho. Nós vamos orar, pedir para o Douglas. Isso, pode descer, querido. Douglas e o Henrique, que são amigos dele, que têm ajudado ele, e ali pôr as mãos sobre ele. Pastor Pedro Thiago, e põe as mãos sobre eles ali. E vamos orar por esse moço. Abandonou carreira, abandonou tudo, mas não abandonou o melhor do Evangelho. Aleluia. Aqui tem o Pix para a Bíblia ali, ó. 036 109 440 05. Quando eu acabar de orar, você copia os Pix ali para doar essas Bíblias. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesta noite. Ó Deus, eu sei que nós estamos plantando e esta é a melhor terra. Deus, diante de tantas situações difíceis que o missionário passa, ele não pode passar fome. Ele precisa ajudar os demais que estão lá, Senhor, aquelas meninas. O Senhor já me deu, Senhor, o direito de ver tantas coisas acontecer, milagres na minha casa, por eu ter contribuído. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Esse é o maior desafio da igreja, é ganhar almas, é implantar no teu reino. Aleluia! Igrejas, aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, torna a igreja de Garopaba uma igreja verdadeiramente missionária. Nesta cidade, o pastor Cezino Bernardino, Senhor, o pai das missões brasileiras, aqui ele começou o seu trabalho. Não deixa nós perder, Senhor, esse desejo de fazer a tua obra. Abençoa Rafael, cuida dele, guarda o teu servo debaixo das tuas mãos, nas viagens, nos lugares perigosos, Senhor, diante daquela cultura tão difícil. Ajuda o teu filho. E quem levante a sua mão, diga amém. Deus abençoe vocês, Deus te abençoe, Rafael, Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor Pedro Thiago, por estar aqui mais uma vez. Os irmãos, então, peguem o Pix ali, faça o seu depósito de R$25 por uma Bíblia. Se você for fazer 2 Bíblias, você já pega ali embaixo. O Rafael vai estar esperando ali? Isso, já fazem lá, e ele já dá a camisa lá para você que vai fazer o Pix lá embaixo, amém? Desce lá, Rafael, pode descer, querido. Vai na bênção do Senhor Jesus Cristo, amém? Segure assim a sua mão levantada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vai na bênção do Senhor, você e sua casa e sua família.